Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como eu fazia as minhas revisões durante o tempo que eu fiquei estudando até passar em Medicina na Federal. Eu recebo muitas mensagens de vocês perguntando: Mari, como que você fazia suas revisões? Como que você fazia para estudar e não esquecer o conteúdo, né? Eu vivo estudando, eu estudo bastante, só que eu esqueço, depois de um tempo eu acabo esquecendo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, né? Compartilhando aí um pouco da minha experiência durante o período que eu fiquei estudando até passar. E eu até fiz umas anotações aqui, né, para eu não me perder, porque aí eu vou contando pra vocês como que eu fazia e ao mesmo tempo eu vou dando algumas dicas aí que eu acho que pode ajudar. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né, como que era a minha rotina de estudo, né, como que eu distribuía o conteúdo, né, ao longo do dia, né, como que eu fazia aí a questão de exercícios e teoria. Já expliquei isso tudo bem detalhado em outros vídeos, né, se você não conferiu ainda, dá uma olhadinha depois lá na playlist Medicina e Enem aqui do canal. E uma das coisas que me ajudou bastante, né, em termos de revisão aí, que inclusive é a primeira dica que eu tenho para falar com vocês, fazer exercícios de todas as matérias todos os dias. Óbvio que isso só é possível de fazer depois que você já tem uma certa base, mas por que eu recomendo fazer isso? Porque eu estava sempre vendo a matéria todos os dias de todos os assuntos misturados, assim como cai na prova. Eu estudei ao todo 3 anos até passar em Medicina, né? Fiquei 1 ano estudando em cursinho e 2 anos segui estudando sozinha em casa, sem plataforma, né? Sem plataforma online, sem cursinho online, nada disso. Fiquei estudando por mim mesma e consegui fazer um esquema diferenciado, porque durante o primeiro ano, né, de cursinho, eu acabava ficando ali muito tempo assistindo aula, né, o que faz você perder muito tempo também e não se dedicar ao que, ao meu ver, é o mais importante e que é o que faz você passar, que é fazer exercícios. Eu acredito que uma revisão ativa, ela está diretamente ligada a você fazer exercícios, a colocar a mão na massa e testar o que você aprendeu, porque senão a tendência, né, é passar um tempinho e você esquecer o que você estudou. Principalmente, né, para você que está tentando medicina, porque a gente sabe que o conteúdo é muito extenso e para quem está tentando medicina, infelizmente, tem que saber tudo, né, tem que completar a matéria inteira, porque a concorrência está cada vez maior. Com isso, a prova também está cada vez mais difícil, porque as pessoas começam a chegar perto de gabaritar, então o nível da prova precisa subir. Então, o que eu fazia, né? Eu fazia exercícios de todas as matérias, todos os dias, gente. Exercício de matemática, exercício de natureza, linguagens, humanas, sério, eu fazia de tudo, todos os dias. E eu não fazia por assunto. E essa é uma segunda dica que eu tenho para dar para vocês, né, em relação à revisão. Eu vejo que tem muita gente assim que me pergunta isso, né? Ah, Mari, eu fiz uma lista, eu vejo que tem muita gente que me conta isso, né, e me pergunta a minha opinião em relação a isso. Ah, Mari, eu fiz uma lista aqui, né, de logaritmo. Ah, eu estava em dúvida em relação a uma matéria, né, mas agora eu tô fazendo muitas listas dessa matéria, né, até conseguir pegar ela. Ok, é importante sim você identificar a sua dificuldade e ficar ali realmente insistindo nesses exercícios daquela matéria específica. Porém, toma muito cuidado, gente, em não saturar listas, não sature um certo conteúdo. Por quê? Muita gente pensa, né, esse já foi um erro que eu cometi também no primeiro ano, né? No primeiro ano de estudo. Pensava assim, vou pegar um assunto aqui para estudar. Aí estudava aquele assunto e fazia uma lista lá de 30 exercícios daquele assunto. Gente, vai passar aí 3, 4 dias, você vai esquecer. Principalmente se for de matemática. Vai passar um tempo, você vai esquecer, gente. Vai passar aí 1 mês, você não vai lembrar como que faz aquele exercício. O ideal não é saturar a lista, né? Não é fazer aquela lista completa, né? Fazer 20, 30 exercícios. Ah, Mari, como que você fazia então? Eu estudava um assunto novo, gente, e fazia listinha pequena daquele conteúdo, né? 5 a 10 exercícios daquele conteúdo. Se tinha mais, né, por exemplo, eu estudava pelas apostilas do Poliedro, né, que foram as melhores que eu estudei. Eu tive acesso aí a apostilas também do Bernoulli, do Eleva, mas as que eu mais gostei foram a do Poliedro, porque tem muito exercício e eu não saturava, eu não esgotava aqueles exercícios. Eu fazia um pouquinho e depois, no dia seguinte, né, ou no dia que eu tinha me proposto lá estudar a matéria que era em seguida dessa que eu tinha estudado, eu ia para o conteúdo novo, estudava o conteúdo novo de teoria, fazia os exercícios do conteúdo que eu estava estudando no dia e fazia também exercícios dos conteúdos anteriores. Eu estava sempre fazendo ali 3, 4 exercícios dos conteúdos anteriores. Além disso, eu pegava listas na internet de exercícios do Enem que estavam misturados, né? Também pegava provas anteriores aí para fazer. No final de semana eu fazia simulado Enem específico, né? Contando ali o tempo certinho. Só que ao longo da semana eu também fazia essas questões do Enem
misturadas, né, exatamente como são mostradas na prova, né? Eu não fazia por assunto. Questões Enem, biologia, genética. Eu não recomendo que você faça isso, porque a tendência é você esgotar aquele assunto, né? Fazer ali todos os exercícios, deixar essa lista para lá, né? Eu tô sabendo tudo disso, porque já esgotei a lista, esquecer essa lista e passa um tempinho e você esqueceu o conteúdo. Então, um conselho que eu dou para vocês, né, com base na minha experiência, é tentar sempre ficar resgatando, né, essas listas anteriores. Então, tenta fazer aí uma organização de forma com que você consiga fazer exercícios do assunto que você está estudando hoje e fazer também exercícios dos assuntos que você já estudou nos dias ou nas semanas que já se passaram. Eu falei com vocês que nos finais de semana, né, eu fazia os simulados Enem, fazia uma prova anterior do Enem. No sábado eu fazia o primeiro dia do Enem e no domingo eu fazia o segundo dia do Enem. E assim que eu terminava de fazer essas provas, eu não estava nem aí para os acertos, eu olhava os erros, e já falei disso também em outros vídeos aqui no canal, né? Porque com base nesses erros eu conseguia fazer um diagnóstico do que eu estava errando e fazia com isso um caderno de erros. Isso foi muito importante também para o meu processo de revisão, né, gente, de revisão de conteúdo. Você fazer um caderno de erros, você pegar ali um caderninho e colocar ali todas as questões que você errou. E passado um tempo, né, uns 2, 3 dias, ali você tentar fazer esses exercícios de novo. Provavelmente você não vai conseguir, pode ser que você lembre. Se você não conseguir, você vai ver a resolução e vai anotar aquele exercício de novo nesse caderno. Passado ali 3 dias, você vai tentar fazer esse exercício de novo, até aquilo ficar assim, tão marcado para você, que você vai bater o olho naquele tipo de exercício e falar assim, não, eu não vou errar mais, porque eu já tenho um método de resolução. Aquele exercício que você erra muito, principalmente na parte de exatas, principalmente também aquele tipo de exercício que você bate o olho e não tem noção de como fazer, você precisa de um passo a passo, né? Então é muito importante que você coloque nesse caderno de erros esse exercício, coloque ali a forma de resolução num passo a passo que você escreva com as suas palavras, né? Você vai ver aí vídeo de resolução de determinado exercício que você não está conseguindo, e aí você vai ver a resolução e vai, eu entendi essa resolução? Não, desliga o vídeo e pensa aí com você, né? Eu entendi essa resolução? Não entendi nada. Então você vai ver, eu vi de novo, não entendi nada, Mari. Então você vai buscar outras fontes, você vai buscar outro professor, outro vídeo de professor, um professor que explique de uma forma que você entenda, ou um livro, enfim. Ou acontece assim, de você ver a resolução e falar, eu entendi essa resolução? Entendi, mas espera aí, entendi como? Escreve com as suas palavras passo a passo, ou explica para você mesmo, né? Explica para um amigo imaginário, né? Esse ato de você explicar, né? De você dar uma aula aí para você, né? Eu acho que ajuda muito a gravar o conteúdo. Coisa também que me ajudava é que eu vou colocar uma foto aqui para vocês, né? Eu tinha uma parede de post-it no lugar onde eu estava estudando, que foi feita aí ao longo dos 3 anos de estudo, né? Então eu já sabia, ali tinha todos os conteúdos que eu precisava, eu já sabia. Às vezes eu estava fazendo exercício, como é que é aquele negócio mesmo? Eu já bati o olho e já lembrava. Então eu estava o tempo todo ali tendo contato com fórmulas, tendo contato com conceitos, tendo contato com coisas, principalmente coisas que eu errava com muita frequência. Então, de tanto ver ali, né, aquilo ficou gravado para mim. Então, tenha sempre à mão, essa é uma dica também. Tenha sempre à mão ali um resumo, ou post-it, ou algum material de consulta rápida, principalmente de assuntos que você está errando muito. Para que quando você faça a revisão desse assunto, né, você rapidamente já acesse o conteúdo e já, é isso, eu não vou esquecer mais. Outra coisa que eu fazia também, né, é que uma vez a semana eu pegava uma folha em branco e fazia uma revisão ativa com base em um conceito de metacognição. O que é isso? Seria basicamente você saber organizar o conteúdo de forma que cada vez que você precisasse acessar um determinado conteúdo no seu cérebro, você soubesse exatamente onde ele está. Como assim, Mari? Que viagem é essa? Então, imagina que o seu cérebro é um grande armário, com portas, gavetas. Você precisa fazer uma organização de todo o conteúdo que você assimila, né? Para quê? Quando você precisa acessar esse conteúdo, você saiba direitinho aonde que você guardou, em qual armário, dentro de qual gaveta, dentro de qual potinho. Se você não faz esse tipo de organização, se você não faz essa divisão, fica muito difícil, né, assimilar o conteúdo depois de um tempo. Depois que eu comecei a organizar o conteúdo e entender que todo o conteúdo, né, do ensino médio que cai no Enem, né, que é necessário aí para passar em medicina, ele é organizável em vários níveis, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? Por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu sou ruim em filosofia. Uma pessoa que faz uma afirmação desse tipo, né? Muito ruim em matemática. Vamos pegar matemática.
Geralmente uma pessoa que faz uma afirmação assim, ah, eu já sou ruim em matemática, ela faz com base em quê? Geralmente nos acertos que ela tem. Se ela tem acertos baixos em matemática, ela já se julga ruim em matemática. Você aí que fala que é muito ruim em matemática, você já parou para pensar? Você costuma zerar a prova de matemática? Não, Mari, zerar também é demais, né? Você sabe me responder quanto que é 2 mais 2? Não, Mari, aí você tá debochando. Não, gente, não tô debochando. Só tô tentando mostrar pra vocês o seguinte. Às vezes a gente se diminui falando assim, ah, eu sou péssima em tal coisa, sem pensar no que a gente tá falando. Ninguém é péssimo em nada. Você só não estudou, não se aprofundou o suficiente naquele assunto. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu sou péssima em matemática. 2 mais 2, você sabe responder? Ah, sei, isso é muito fácil, ok. 2 vezes 4, você sabe? Ah, beleza. Então, a parte de multiplicação de tabuada. Agora, se eu começar a te falar uma tabuada assim, 6 vezes 8, 4 vezes 6, 9 vezes 8, você saberia me responder rápido? Ah, talvez eu agarre, Mari, talvez eu faça assim. Ah, então talvez você já tenha aí alguma lacuna que você precisa resolver. E se eu começar a te perguntar assim, 4 mais 5 vezes 9 mais x é igual a 354, você saberia resolver? Questões envolvendo incógnitas, ou seja, o conteúdo ele é escalonado, ele vem de um nível de dificuldade e ele só vai aumentando o nível de dificuldade. Você precisa saber aonde exatamente você está, porque não adianta você saber aonde você quer chegar, né? Eu vejo muita gente assim, ah, eu quero passar em medicina, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar isso. Só que assim, imagina que você quer pedir um Uber para chegar em tal lugar, mas como é que você vai pedir esse Uber se você não sabe onde você está? Você precisa saber onde você está para você chamar o Uber, entende? Eu, pelo menos, acho que é a mesma coisa com essa questão de estudo. Você precisa saber onde você está. Então, assim, não existe, ah, eu sou péssimo em matemática. Você não é péssimo em matemática. Você precisa identificar o que em matemática você considera, né, razoável ali, o que você costuma acertar. E tem algumas outras coisas que você costuma errar. E é nesse meio termo aí que você vai ver aonde você está. E com base, né, em onde você está, você consegue traçar algumas estratégias, né, traçar aí um cronograma para você melhorar a parte que você está falhando. Outra coisa também, né, em relação a essa parte de metacognição, é você saber encaixar o conteúdo, né, saber dividir o conteúdo. Ah, eu sou ruim em biologia. Mas o que em biologia? Em que? Exatamente, né? Biologia tem muitas partes, você tem uma grande área biologia, aí você tem dentro da biologia, né, dentro da cômoda biologia, você tem várias gavetinhas. Você tem a gavetinha ali de botânica, você tem a gavetinha ali de genética, você tem a gavetinha ali de fisiologia, você tem a parte de bioquímica. Dentro desse conteúdo, aí você tem outros subconteúdos, ou seja, aonde que você está falhando? Quando você fala assim, eu sou ruim em filosofia, mas em filosofia o quê? A filosofia clássica? Filosofia moderna? Filosofia medieval? Mas em filosofia medieval, mas você erra o quê? Você erra patrística? Precisa identificar essas lacunas e também ter uma noção que o conteúdo ele vem de uma grande área e vai encaixando em pequenas áreas. Quando você tem uma noção, né, desse amplo, desse macro e vai diminuindo, né, para o micro, tendo uma noção do conteúdo que você está estudando, né? Não como algo disperso, mas algo que está relacionado, inclusive entre outras matérias, fica muito mais fácil de você fazer revisão. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel em branco uma vez na semana e falava assim, eu vou estudar, eu vou revisar a filosofia. E aí eu saía escrevendo, gente, tudo que me lembrava, tudo que me vinha na cabeça em filosofia, na ordem que eu estabeleci de cronograma, né? Então eu fazia assim, filosofia clássica, aí eu começava lá, mito, e depois pré-socráticos, e ia fazendo tudo, e depois Platão, Aristóteles, aí depois eu ia escolas helênicas, filosofia medieval, e escrevendo tudo, gente. Ah, Mário, mas aí eu vou perder muito tempo, gente. Isso não é perda de tempo. Você precisa estar sempre resgatando, né? E resgatando com base nessa metacognição, com base nesse grande armário. Ah, eu tenho um armáriozão filosofia, e dentro do armáriozão filosofia, eu tenho várias portas. E dentro dessas portas eu tenho várias gavetas. Dentro da porta filosofia medieval, eu tenho a gavetinha patrística, eu tenho a gavetinha escolástica. Gente, imagina mesmo como se fosse um armário cheio de gaveta, que você vai conseguir resgatar esse conteúdo, né, e escrever de maneira muito mais fácil. Você vai perceber que quando você começar a escrever, vai ter vários conteúdos que você vai travar. Você vai falar assim, isso aqui eu não lembro, eu não sei. Física, quais são as fórmulas? Aí eu pegava eletromagnetismo, aí começava as fórmulas, aí eu agarrava, opa, peraí, isso aqui eu preciso rever.
Então, você fazer, né, essa revisão ativa, assim, escrevendo com base nessa organização mental, assim, pensando sempre que o conteúdo ele vem sempre do macro para o micro, eu acho que facilita bastante. Bom, eu não sei explicar direito, não sei se eu fui muito clara nas minhas dicas, mas vocês sabem que, vocês escrevendo aqui, né, eu faço aí o maior esforço para tentar responder todo mundo, né? Responder as dúvidas de vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui que, na medida do possível, eu respondo todo mundo. Se você também curte aí acompanhar Rotina de Estudante de Medicina, me segue lá no Insta, é @AntunesMA. E é isso, se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!